Oi, pessoal, seja bem-vindo a mais uma entrevista aqui no Repórter MT. Hoje nós vamos falar da saúde do intestino. Quem vai nos auxiliar no entendimento desse importante órgão do nosso corpo é a médica Larissa Moraes, especialista em emagrecimento e em bem-estar. Está de volta aqui ao Repórter MT para conversar com a gente, nos passar suas orientações. Seja muito bem-vinda, doutora Larissa. Obrigada mesmo. O intestino, ele está diretamente ligado ao emagrecimento. Qual é a importância do bom funcionamento dele? Olha, as pessoas não acreditam, né? As pessoas, elas não dão muita bola para o intestino, Nenhuma. né? Mas a gente tem judiado um pouco do nosso intestino com o estilo de vida que a gente tem construído, né? E o intestino, ele é um órgão que tem direta relação com o nosso cérebro, né? Então, assim, existem muitas conexões relacionadas à sensação de prazer, de bem-estar, de diminuição da ansiedade, que estão relacionadas com o intestino. A gente tem a absorção de uma gama gigante de nutrientes que são feitos no intestino e que, não absorvendo esses nutrientes, a gente tem problema em sinalizações de outras cadeias, de outras reações no corpo que estão relacionadas com saciedade, que estão relacionadas com depósito de gordura, que estão relacionadas com o sinalizador para você captar glicose, não captar glicose, para você se sentir saciada ou não, né? E a gente tem no nosso corpo, basicamente, 3 quilos de bicho que moram no nosso intestino. Né? 3 quilos, a gente chama isso de microbioma, que é a população de bichinhos que moram no nosso intestino, né? Que a gente chama de bactérias benéficas e as bactérias patogênicas, que são as bactérias más, vamos dizer assim, mas que elas precisam viver em equilíbrio, e hoje, com esse estilo de vida, essa população, ela tá desequilibrada. Então, por exemplo, a gente tem uma população de bactérias que elas metabolizam o açúcar e elas devolvem lá para o fígado estocar ou para a gordura estocar, para o nosso corpo estocar na forma de gordura, né? Então, a gente tem uma população dessa que se cresce, em vez do açúcar ele ser eliminado, ele é reutilizado e ele volta lá para ser estocado na forma de gordura. A gente sabe, por exemplo, que infecções fúngicas, elas têm uma relação direta com o intestino, candidíases de repetição, né? Assim, eu atendo muitas mulheres que têm história de candidíases de repetição, que não melhoram, e existe uma relação direta com a questão do intestino. Geralmente, quando a gente vai em uma consulta médica, ou a gente vai, enfim, ou passa a observar algum desconforto no nosso corpo, e aí o fato de se ir ao banheiro com frequência, ou seja, o intestino está funcionando bem, né, devido à frequência que você vai no banheiro, a gente tem essa impressão de que está tudo bem. Sim. Então, a pergunta é, isso é suficiente? Ir no banheiro todos os dias é um bom sinal? Significa que nosso intestino está funcionando bem? Está tudo certo com ele? Não a gente significa. Precisa desmistificar algumas Isso. coisas, né? E assim, até um tempo atrás eu fui dar uma palestra, acho que faz uns 2 meses, e eu falei assim na palestra, falei assim, vocês têm o hábito de olhar, né? O número 2 de vocês, né? Pra falar cocô de vocês. E aí o pessoal me olhou assim com o olho desse tamanho, eu falei assim, gente, vocês têm que olhar. Porque você ir ao banheiro todos os dias, ele é um dos pontos, né? E já nesse primeiro ponto, no consultório, assim, se a gente fala com mulher, 8 em cada 10 mulheres não. Né? Homem, eles, né, vão melhor ao banheiro. Isso chama-se regularidade e frequência evacuatória. Isso é uma coisa. Né? Então, a frequência. Eu vou no banheiro todo dia. Mas é um esforço, é só bolinha, doutora. Não tem, suas fezes não podem ser bolinha, suas fezes não podem ficar boiando, suas fezes não podem afundar lá no banheiro, né? Você precisa ter aquelas fezes, como eu tenho um professor que fala assim, as fezes precisam ser bonitas, vistosas, né? Elas precisam sair com facilidade, elas não podem ficar sujando um monte de papel higiênico. Então, assim, toda vez que eu vou falar de intestino, que eu vou falar assim de, tem que olhar o cocô para saber, eu lembro desse professor meu. E isso diz muito, sim, sobre a saúde do intestino. Então, a frequência evacuatória, ela é um ponto. O tipo das fezes, outro ponto, né? E aí, assim, sou constipada. Nossa, aí já... Peraí. Eu vou um dia sim, um dia não. Não é legal. Doutora, eu vou 2 vezes no dia. Nossa, eu vou só a base de laxante. Aí eu quero morrer.
Porque o laxante causa uma destruição em todo o nosso epitélio. É como se a gente pegasse uma escova, um escovão e passasse no intestino, tirasse toda a barreira de proteção da mucosa. É o laxante. O laxante, ele causa uma irritação na parede do intestino. E ele é péssimo na hora da gente pensar naquelas bactérias e na absorção dos nutrientes, porque a gente causa uma lesão na parede do intestino, né? E a gente faz absorção de praticamente tudo no intestino, no que a gente come, né? Hoje, a gente vive num grau de inflamação interna, inflamação corporal, absurda. 90%, não quero dar dado, porque isso não é um dado, né, científico, mas a grande massa, a grande maioria das pessoas é inflamada, assim, pelo menos algum grau de inflamação. Por quê? Pelo ar que a gente respira, pelo tipo, a qualidade da água que a gente toma, pelo nível de estresse que a gente enfrenta no dia a dia, pelo quanto de industrializado que a gente come, o quanto de corante, conservante a gente come, o quanto de açúcar a gente come, refrigerante, suco de caixinha, né? Sedentarismo, às vezes o ganho de peso, às vezes uma doença de base que a gente já tem a mesma. Eu tenho hipertensão, eu tenho diabetes, eu tenho, né, hipotireoidismo, eu tenho um problema mesmo no intestino. Tudo isso faz com que a gente esteja inflamado. E a inflamação, ela faz um negócio muito importante no intestino, que é a perda da seletividade da barreira do intestino. A barreira intestinal, ela funciona como se fosse ela separa o joio do trigo, vamos pensar assim. Existe o que é bom, né? Teoricamente, o que é bom passa, o que é ruim excreta-se. Só que essa barreira, ela teria que ser minuciosamente como se fosse uma peneirinha, sabe? Aqueles furinhos bem pequenininhos para passar realmente aquilo que foi muito selecionado. Quando a gente está nesse processo inflamatório, quando a gente inflama o intestino, a gente aumenta esses buracos. Então, vai passando ali, a gente perde esse canal de seleção. Então, vai entrando para o nosso corpo, né, metais pesados, né, vai entrando no nosso corpo metabólitos que a gente não gostaria que entrasse. Tudo isso vai oxidando o nosso corpo, vai inflamando o nosso corpo. E aí, o que a gente tem, né? Vamos pensar assim, o que de concreto, doutora? Fala, o que a gente tem? A gente tem mais cansaço, a gente tem maiores quadros de dores, a gente tem maiores quadros de doenças autoimunes associadas a essa alteração intestinal, a gente tem maiores quadros de alteração de tireoide, a gente tem maiores quadros de cansaço, né? Não sei se eu falei de enxaqueca, maiores quadros de enxaqueca, né? De cefaleia, a gente tem maiores alterações de humor, a gente tem maior distensão abdominal. Quem nunca, né? Doutora, eu como determinado alimento e eu costumo ficar empachada. Eu fico com aquela sensação de que eu tô cheia, né? Eu fico o dia inteiro empanzinada, né? Quem nunca comeu alguma coisa e falou assim, nossa, eu fico soltando um monte de pum. Eu tava comentando com você. Eu fico soltando pum. O tempo inteiro eu tô soltando pum. Gente, isso não é normal, tá? Não é normal. A gente tem, quando o intestino está funcionando de maneira equilibrada, a gente evacua todos os dias, a gente tem mais disposição, a gente absorve melhor os nutrientes, né? A gente melhora muito a nossa imunidade no geral. Então, o intestino não é brincadeira. E se eu absorvo melhor as coisas, se eu estou mais disposta, se eu tenho mais nutriente, de certa forma, dentro do meu corpo, se eu tenho menos oxidante, se eu tenho menos agente inflamatório, você acha que o meu corpo tem um metabolismo mais equilibrado, um metabolismo que está funcionando direito, ou você acha que eu estou com um corpo com metabolismo lá devagar? Se eu tenho um metabolismo que está mais aumentado, você acha que eu perco mais ou menos peso? Entendeu? Quanto de água que você toma? Pergunta pro indivíduo. Ai, doutora, eu tomo pouca água. Nossa, eu tomo ali, eu fico o dia inteiro com a água ali, mas eu não tomo água direito. 70% do nosso corpo é constituído de água. Você acha que as reações que precisam acontecer no nosso corpo para termogênese, para produzir energia, para queimar gordura, para não sei o que, acontece com a ausência de água? Não acontece. Você acha que se eu colocar menos água no meu corpo, como é que vai estar esse intestino? Né? Então, tudo está interligado. O intestino está diretamente relacionado, inclusive, com os nossos centros de prazer, né? Com a produção de serotonina. A serotonina é a produção do nosso neurotransmissor relacionado a bem-estar,
né? Se eu não tenho serotonina, eu não produzo melatonina, que é o hormônio indutor do sono. Aí eu tenho aquela pessoa, ela é ansiosa, ela tem ou então ela tem quadros depressivos, e aí ela não consegue dormir direito, aí ela tem insônia, ela acorda cansada, aí ela tá morrendo, ela altera o humor, aí ela come mais, porque o corpo tá ávido por energia. Se eu como mais... É uma bola de neve. É uma bola de neve. As O coisas, elas intestino estão mal cuidado é uma bola de neve. É uma bola de neve. O intestino mal cuidado é uma tonelada no É uma bola de merda. na sua balança. Nossa voz do além. Nós conversávamos um pouquinho antes. Os odores, tanto das fezes quanto dos puns. É verdade, porque a maioria das pessoas, de repente, que tem um odor um pouco mais forte, não é assim mesmo. Ah, mas tal pessoa Não é a é. característica dela. Eu acho importante a senhora trazer que, gente, não é normal. Pum Não é fedido. normal. Não é verdade? Não é normal. Então, Assim, por favor. uma coisa é o pum fedido. As pessoas vão achar assim, nossa, o meu pum é cheiroso. Não existe Não isso. existe, mas... Não existe. Mas Por favor. aquele odor que é, assim, insuportável. Você fala assim, eu como isso aqui, eu passo o dia inteiro cheirando. Não é normal, mal. viu? Não é normal. Por que é importante olhar o cocô? Porque às vezes existe sangue nas fezes. Né? Isso é extremamente importante. Um odor muito, muito, muito característico, um odor que é muito forte. Será que eu não estou tendo um sangramento, às vezes, mais lá em cima, no trato gastrointestinal, que está me deixando esse odor de sangue coagulado, que a gente chama de melena, né? Eu falo assim, o cocô dá muitas informações pra gente. Um cocô que boia muito, provavelmente é um cocô que é rico em gordura. Né? E se eu tô tendo espoliação de gordura nas fezes e não tô usando nada, né, para isso, né, as medicações que, né, os laxantes e as medicações que inibem a absorção de gordura, tá acontecendo alguma coisa? Será que eu tô com algum problema na metabolização da gordura? Né? A gente tem que ter, né, a cor. E a gente vai, olha, porque assim, você toma um suco verde, você come uma beterraba. Ai, meu Deus, eu tô sangrando, eu comi a beterraba. Né? Então, assim, é importante. É claro que você não vai ficar lá, né? Mas a gente precisa ter essa observação. É essa a palavra mesmo. E se conhecer. Nossa, eu noto que quando eu como isso, não é tão legal. Nossa, já quando eu como aquilo ali. E às vezes, o que é saudável pra mim, não faz bem pra você. É muito individual. Nossa, mamão é muito bom. Nossa, mamão é uma coisa que não faz bem. Tanto é que hoje a gente já sabe sobre a medicina de precisão, né? Do ponto de vista genético, o que é bom pro seu corpo, o que não é. Hoje a gente já consegue modular a expressão de um gene através da mudança do estilo de vida. E isso é fantástico. Nutrição e alimentação. Um corpo alimentado, ele é um corpo nutrido? De jeito nenhum. Qual que é a diferença entre uma situação e outra? Então, vamos lá. Eu vou me alimentar. Eu vou me alimentar para saciar a fome. Eu posso comer um pacote de bisnaguinha. Se eu comer um pacote de bisnaguinha todo dia, o meu corpo está alimentado ou ele está nutrido? Estou saciada, né? Agora, eu vou comer uma refeição aqui, eu vou comer uma fruta, eu vou colocar uma semente em cima, eu vou comer, então, um prato habitual, tá? Não vamos falar de muita firula. Prato habitual. Vou comer um arroz, um feijão, né? Então, eu tenho carboidrato, né? Eu tenho uma leguminosa, que é o feijão. Aí, eu tenho a salada. Nossa, uma salada de folhas verdes. Então, rica em folato, vitamina B12, né? Aí, eu tenho cenoura. Aí, eu tenho uma proteína, né? Pode ser uma carne, pode ser um ovo. Eu não tenho a proteína que é de origem animal, mas eu tenho um grão ali que tem uma quantidade de proteína boa. Isso é um prato equilibrado, né? Ele vai me saciar e ele vai me nutrir, porque ele vai oferecer para mim os elementos que são necessários para que as minhas reações metabólicas aconteçam, para que eu consiga realmente oferecer para o meu corpo substrato para me manter vivo. Então, o que vai acontecer, né, se eu me encher de bisnaguinha? Eu vou ter expoliação desses meus nutrientes, eu vou começar a ter as minhas deficiências de proteína, eu começo a ter edema, começo a acumular, né, que a gente vê muito em pacientes que são desnutridos. Eu começo a ter, mas eu como super pouco, mas eu como só pão, só bolo, só açúcar, né? Então, você vai ter gordura no fígado, você vai ter diabetes, aí você vai ter hipertensão, você vai ganhar peso e você vai achar assim, não, eu tô ganhando peso, mas nem como tanto, mas eu como porcaria. Né? Porque a gente chama de caloria vazia. Caloria vazia, só pacotinho. Né? A importância da nutrição no processo do emagrecimento. Total.
Eu sei, por exemplo, que fontes de vitamina D vão melhorar o meu metabolismo, vão melhorar a minha imunidade. Eu sei que o complexo B, a vitamina B12, está relacionado com um monte de reações que vão fazer com que essa pessoa gaste mais energia. Eu sei, por exemplo, que se eu ofertar zinco, cromo, eu sei que essa pessoa ela vai melhorar a resistência à insulina, então ela vai comer menos doce, né? Eu sei que se ela comer uma quantidade de proteína nas principais refeições, ela vai se manter saciada por mais tempo. Se eu mantenho essa pessoa saciada por mais tempo, eu vou ter uma chance dela emagrecer ou dela engordar, né? Quando a gente fala de hormônio, por exemplo, eu vou nutrir o intestino, né? Eu vou oferecer para o intestino uma quantidade de fibras, eu vou oferecer para o intestino alimentos que realmente ele vai absorver os nutrientes. Com o intestino funcionando bem, eu estou lá produzindo a minha serotonina bonito. Se eu estou produzindo a minha serotonina, eu tenho um paciente que está menos ou mais ansioso? Eu tenho um paciente que está menos ansioso. Se ele é menos ansioso, ele vai comer menos, né? Se ele produz serotonina, ele vai dormir mais. Se ele vai dormir mais, o que eu sei? Hormônios tireoidianos vão estar sendo secretados de maneira mais correta. O hormônio da saciedade vai ser secretado de maneira correta. O hormônio da fome, a leptina, ele vai ter outra ação. Eu sei que o meu cortisol não vai estar alterado. Então, a hora que eu acordar, eu não vou estar ávida por comer coisas que realmente tenham energia, né? Se eu descanso, eu vou ter mais reparação muscular. Se eu descanso, eu vou acordar e eu não vou também estar cansada e eu não vou ficar procurando, né, o que comer, não vou ficar caçando as coisas, né? Então, faz total diferença. Eu sei, por exemplo, que a gente tem uma qualidade de reações no nosso corpo, que a gente chama, por exemplo, de metilação, de glicação. Isso está relacionado com oxidação e antioxidação, né? Pessoas, por exemplo, que metilam pouco, são pessoas que têm maior chance de desenvolver risco cardiovascular. Pessoas que metilam pouco têm um metabolismo mais lento, né? Onde que a gente encontra coisas para fazer a metilação? Nas vitaminas, principalmente do complexo B, né? Então, a gente, assim, é uma gama. Eu tô te falando tá vindo assim na minha cabeça, mas é um monte de coisas, né? Então, assim, a gente vê o indivíduo, esse indivíduo aqui, ele tá com a glicose, a maioria das vezes, minha glicose tá boa, minha glicose é ótima. Nossa, mas minha insulina tá super alta, meu corpo tá trabalhando horrores para manter uma glicose boa. Aí você pede lá pro indivíduo, a glicose tá linda. Por quê? Porque ele fez o jejum do exame bonitinho. Aí ele fala assim, nossa, tá vendo, doutora? Tá bonito meu exame aqui da glicose, mas tá comendo horrores. E não pode. Né? A gente, é uma delícia quando a doutora Larissa vem aqui conosco. Eu quero, inclusive, pedir para a senhora deixar aqui agora, já está aparecendo, que você anote, mas cita também arroba isso. doutora DRA Lari, L-A-R-Y, Moraes. Existe uma outra que não está ativa, então de repente se você achar Larissa, não é Lari. Agora é Lari, doutora Lari Moraes. Então me sigam lá, participem das caixinhas, né? Dão desafios. Vira e mexe tem desafio. O tempo todo tem desafio. Temas que vocês gostariam para as lives, né? Às vezes surge alguma informação. Então, a gente está sempre lá dividindo casos de pacientes do dia, o meu dia a dia, a minha saga também, do meu processo de emagrecimento. Então, eu estou lá sempre motivando vocês a construir saúde, né? Porque a gente precisa cuidar da gente para que a gente possa ser de verdade, para que a gente possa servir, né? Para que a gente possa realmente viver o nosso objetivo, o nosso propósito nessa vida. Eu acho que a senhora está fazendo isso muito bem, por isso a gente sempre gosta de trazê-la aqui para conversar conosco dessa sua maneira, que é muito bacana, muito clara, para que as pessoas realmente se sintam, decidam, né? Nós falamos em um dos nossos programas sobre a importância da decisão. Então é importante que a gente decida viver bem. E um bom começo é dando as mãos, e a doutora Larissa tem se prestado a esse digno papel. Eu quero agradecer muito a sua companhia conosco aqui nessa entrevista, convidá-lo para continuar no nosso site, acompanhando as nossas notícias para permanecer muito bem informado. Muito obrigada até aqui e até a nossa próxima entrevista que pode surgir aí no nosso site a qualquer momento, pessoal.